Pois é, André Bianco, quando vai lançar o primeiro livro lá em 2000, nasceu André Ferreira da Silva, né? Quem vai comprar um livro de terror do André Ferreira da Silva, né? Eu falei, pô, preciso de um pseudônimo, escritor, estilosão. Eu falei, mas aí tem outra influência do Stephen King também, que todas as histórias dele se passam no Maine, né? Maine é a cidade mais famosa dos Estados Unidos. Para quem lê, é a cidade mais famosa dos Estados Unidos. O estado, né, mais famoso dos Estados Unidos, e a cidade de Bangor, que ele nasceu, ele sempre cita também. Aí isso de igual, eu copiei nos meus livros, que é, as histórias se passam, a maioria delas em Osasco, acontece uma coisa sinistra, neva em Osasco, só nos livros do André Bianco, para isso acontecer. E Bianco é o sobrenome de uma senhorinha que dá nome a uma das principais ruas de comércio lá, que é a Dona Primitiva Bianco. E ela faleceu aos, se eu não me engano, 16 anos, no parto da primeira filha. 16 ou 18 anos. E, enfim, aí Bianco não continuou em Osasco. E aí eu peguei emprestado esse nome. Eu adoro inventar gente nas histórias. E as pessoas são diferentes. Então, aquele herói, o mocinho, todo certinho, cheio de moral, ética, nem sempre é o mais legal. De repente, você cria uma história e tem lá os anti-heróis. Mas é clássico, o 7 é clássico. Eu escrevi o 7 e ele é uma história com praticamente 2 heróis e os vampiros. São os vilões da história. Tiram aquela caravela do fundo do mar, abrem a caixa, a menina se corta. Aí a gente tem a mocinha, a menina, nessa visão mais simplista. E quando o vampiro desperta, e está tudo nevando, eles conseguiram esses poderes com o demo, para poder fugir, ter poderes para fugir dos caçadores, lá em 1300, 1400. Quando ele desperta, já está nevando ao redor, e ele fala do sabor do sangue que o despertou, ele quer aquela mulher. É a mãe dele, ele chama ela de mãe. E aí o cara, o Tiago, começa a fugir, pega a Eliana, foge do Rio Grande do Sul, vai para São Paulo, depois para Osasco. Aí Osasco entra gloriosamente na história, e a aventura ali, e os 7 vampiros, tal, eu não vou contar tudo, eles vão despertando um a um, tem todo um sistema. Terminou o livro, lancei, começam a chegar os e-mails. Cara, ninguém pergunta do Tiago, da Eliana, todo mundo quer falar dos vampiros, eles adoraram, se apaixonaram pelos vilões. Mas qual que é o lance? Eu adoro colocar essa coisa de quem está errado, né? O vampiro despertou, ficou preso 500 anos numa caixa. Se alguém te prende 500 anos numa caixa, você vai acordar, estou aqui de volta. Você vai acordar putíssimo. Quem me prendeu nessa caixa? Eu quero matar todo mundo. Quem que me prendeu? Cadê? Né? Então ele tem lá, você coloca a motivação nos vilões, e se tem coerência, né? Não é aquele plano maligno de destruir o mundo porque sim, né? As pessoas criam até uma certa simpatia pelo incorreto, pelo vilão, pelo antagonista. E isso aparece em vários dos meus livros. E não raro os leitores adoram muito mais esses anti-heróis ou os vilões do que o mocinho. O Tiago é um chato, só enche o saco. A Eliana, ela tinha que morrer mesmo. E o inverno, ele vai voltar? Tal. Eles ficam loucos. É um barato. É procurar copiar a vida real. As pessoas são ruins, a maioria. Então, pronto. Se o senhor estabelece a quantidade de personagens para começar, os protagonistas, antagonistas, ou se vai dando ao decorrer do tempo. E outra coisa também é em relação ao local. Se necessariamente o senhor já esteve nos locais no qual o senhor narra suas histórias, ou não. Alguns locais o senhor só conheceu de livros e de documentários, etc. Nem sempre é possível estar nos locais, né? Até mesmo quando eu escrevi o 7, eu nunca tinha ido ao Rio Grande do Sul, e muita gente mandava e-mail me perguntando se eu era gaúcho. Pô, você fala tão bem daquela região, você fala tão bem de Porto Alegre. Parecia que eu estava andando em Porto Alegre. Eu falei, não, nunca fui a Porto Alegre, nunca fui ao Rio Grande do Sul. Agora sim conheço bem a cidade e tal. Quanto à limitação, é a história que manda.
Você tem que criar uma história. É claro, não perca o foco. Às vezes você vai enfiando personagem. Está acontecendo isso. Isso é muito comum. Está acontecendo isso. Eu estou fazendo o livro A Noite Maldita. Ele é uma história que conta o passado do que ocorreu em Bento. Bento é uma história que eu comecei com um personagem despertando de um galpão, e ele acorda lá naquele galpão, está cercado por outras pessoas que estão deitadas em macas, em colchonetes, no chão, e de repente ele se mexe, percebe que não consegue sair dali, ele está amarrado numa maca. Depois vem as pessoas que pegam ele, levam para um quarto, e com o evoluir da história ele nem lembra o nome dele, ele percebe que não lembra o nome dele, leva uns dias até ele lembrar que o nome dele é Lucas, e através das coisas que as pessoas vão contando, ele monta o quadro. Ele está dormindo ali naquele galpão há 30 anos. Porque uma noite houve um grande encanto, um feitiço contra a terra, em que metade da população adormeceu. E não acordou mais, não envelheceu, não morreu tampouco. E a outra metade da população, metade continuavam humanos e a outra metade vampiro. E tinha uma luta durante o dia e a noite. Durante o dia, os humanos pegando esses adormecidos e levando para lugares protegidos, porque essas pessoas estavam vulneráveis totalmente. E à noite, os vampiros saíam das tocas, dos cantos escuros, e iam pegando esses adormecidos também, porque era uma garantia de sangue fácil para eles. E eu contei essa história 30 anos depois. Agora eu voltei 30 anos antes. Aí tem esse negócio de você manter a lógica, a coerência da sua história. Muitos das personagens em Bento, 30 anos atrás, ou tinha 30 anos menos, ou nem existiam, ou adormeceram naquela noite e tal. E aí você tem que rechear aquela história com personagens que nunca foram contados. Mas aí você tem que dar uma delimitação. Você vê, se você lê o livro e percebe que o foco da história está desandando, com o seu leitor isso vai acontecer também, né? Então você tem que manter ele preso na história. Onde a história vai dar? Você tem que ser claro e honesto com o seu leitor, desde o começo. Essa história se trata disso. Aí ele vai decidir se ele quer ler aquele livro ou não. Se ele gostou da ideia no início, se possível no primeiro capítulo, ele vai ler o livro até o final, porque ele vai querer montar aquele quebra-cabeça. Gente, foi um prazerzão estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Outras perguntas que vocês tenham, dúvidas, meu e-mail é andrevianco@gmail.com, nem tem como errar. Gmail, André Vianco, pronto. Tenho página no Facebook também, já está lotada lá, mas tem fanpage, então é só mandar mensagem. Converso com todos vocês, foi um prazer mesmo estar aqui. Valeu.